Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Bom, então rapidamente um comentário. Eu tenho aí o mapa disponibilizado no site dos lugares do avião, que estão aí acionados com X quando ocupados, e os lugares que não tem nenhuma marcação estão vazios. Então, contando aqui os lugares vazios, rapidinho, o que eu observo? Que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares disponíveis ainda. E essa família, ela tem 7 pessoas. Então, a princípio, né, ela pode usufruir desse voo, porque o número de lugares disponíveis, ou o número de lugares disponível, ele é maior do que a quantidade de pessoas dessa família. Então, as pessoas, elas cabem, né, ou esse avião comporta essa família, então pode usar esse voo. A pergunta é o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo. Bom, essa questão aqui, ela tem como gabarito oficial a letra A, né, mas, ao mesmo tempo, como o nosso canal aqui, ele sempre objetiva o teu estudo, né, o teu aprimoramento, o interessante aqui não é só a resolução em si, mas efetuar uma discussão a respeito dessa questão, já que ela prescinde, né, de uma discussão, ela prescinde aí de uma análise interpretativa do enunciado. Eu acredito, na minha humilde opinião, que esse verbo aí, acomodar, ele não foi muito feliz, né, como escolhido. Eu poderia ter formulado essa pergunta com outro tipo de sentença para que ficasse mais claro a pretensão do exercício. Tá? Então, essa discussão eu também quero fazer nessa resolução. Tá? Então, eu vou resolver a questão indicando, né, direcionando para a alternativa correta, que é a letra A, mas ao mesmo tempo eu vou estabelecer um contraponto, né, e fazendo então uma espécie de discussão de por que também poderia ser uma outra alternativa, por exemplo, ou aí não por exemplo, mas poderia ser a letra B. Tá? Então eu vou justificar isso. Eu vou trocar de lâmina aqui. E aí eu já tenho os lugares que são marcados, os 9 lugares vazios do avião, para que as 7 pessoas sejam ocupantes. Bom, vamos pensar assim primeiro. Eu tenho disponíveis no avião 9 lugares. E eu preciso, né, escolher, então o número de lugares escolhidos dentre esses 9 são 7. Então eu tenho que escolher 7 dentre 9. Então essa é a minha tarefa nesse exercício. Escolher, para que a família fique acomodada, né, conforme o verbo que ele utilizou, eu preciso escolher 7 dos 9 lugares. Então essa é a minha tarefa. Eu tenho 9 lugares disponíveis e preciso escolher 7 para a acomodação dessa família. Bom, aí qual é a problemática aqui? A problemática é se a ordem desses 7 escolhidos interessa ou não. Então, essa é a minha dúvida. A ordem dos lugares escolhidos interessa? Bom, rapidamente aqui eu quero colocar para ti duas expressões, né, duas fórmulas. A fórmula dos arranjos simples, ANP,
que é dado por n fatorial sobre n menos p fatorial. Então isso aqui é a fórmula dos arranjos simples. E também a fórmula das combinações simples. CNP igual também aqui em cima n fatorial sobre aí p fatorial n menos p fatorial. Então aqui arranjo simples e aqui as combinações simples. Eu penso em arranjo simples quando a ordem dos escolhidos, quando a ordem altera os agrupamentos. Então, quando a ordem interfere, quando a ordem altera o agrupamento, eu penso em arranjo simples. Quando a ordem não altera, quando mudando a ordem permanece o mesmo agrupamento, quando a ordem não altera, quando a ordem não interessa, ou seja, tu modifica a ordem dos elementos e continua a mesma situação. Aí eu tenho combinações. Então eu tenho que pensar isso. Ó. Lembrando que os disponíveis é o total que eu tenho, portanto, isso aqui corresponde ao meu n nas duas fórmulas. E esse 7 aqui, o número de elementos escolhidos. Então, esse 7 aqui, eu vou considerar o P da fórmula. Então, N é o total disponível e P é o número de elementos escolhidos. Ok? Bom, então N igual a 9 e P igual a 7. Então, é só substituir nas fórmulas. Ou, substituir na fórmula. Agora, qual delas que eu vou usar? Bom, se eu achar que a ordem interessa, que a ordem altera o agrupamento, eu uso a de cima. Se eu achar que a ordem não altera, eu uso a de baixo. E aí é que está a discussão. Por quê? Porque quando eu uso o verbo acomodar a família no avião, eu posso pensar que a ordem altera. E é justamente esse o raciocínio que o gabarito oficial incute, né? Ele acha que a ordem dos elementos ou a ordem dos integrantes da família nos lugares vai interferir na forma como a família fica acomodada. Então, vou pensar assim, ó. Olha só. Se aqui vai o pai, aqui vai a mãe, aqui vai o irmão mais velho que chama André, aqui vai o segundo irmão que se chama Beatriz e assim por diante. Eu coloco aqui C, aqui D, aqui E, aqui F e aqui o último irmão G. Então, o gabarito oficial considera que se eu troco de lugar essas pessoas entre si, tipo, o pai sai daqui e vem para cá, por exemplo, a mãe sai daqui e troca para cá, e se eles permutam os lugares entre si, se eles trocam de lugar entre si, é considerado como uma nova acomodação. Então, caso eu pense isso e esse é o gabarito oficial, então eu tenho arranjos de 9 lugares disponíveis para escolher 7 que serão ocupados. Isso vai me dar n fatorial maior sempre em cima 9 fatorial. Está aqui, ó, n fatorial é o 9, 9 fatorial. Divide por n menos p. Se o n é 9 e o p é 7, como eu coloquei aqui, ó, então eu tenho aí 9 menos 7, 2. E aqui fica 2 fatorial. E aí tu vê que eu não preciso nem resolver, né? Não preciso nem avançar aqui na resolução, porque eu já tenho isso na alternativa A, que é o gabarito oficial. Então, no gabarito oficial, ele considerou que a ordem das pessoas dentro aqui da acomodação nos lugares do avião interfere na relação. E eu acho até isso justo. Acho que fica bem adequado fazer com que a mudança de ordem dos elementos da família dentro dos lugares ocupados interfira na situação. Quer dizer, se eu troco os lugares ou troco as pessoas de lugar, muda a maneira de acomodação. Porque, por exemplo, aqui o pai está na janela do avião.
Então ele está tendo um tipo de vista. Se eu troco ele de lugar e ponho numa outra poltrona, de repente ele vai perder essa vista que ele tinha antes. Se eu coloco, por exemplo, aqui, ó, vou colocar essa pessoa aqui, ó, esse irmão aqui D. Se está sentado do lado dessa pessoa aqui e essa pessoa aqui, ó, que eu estou marcando agora, ó, essa pessoa aqui é uma pessoa, por exemplo, que está com um perfume muito forte, essa pessoa vai se sentir incomodada pelo perfume. Se eu troco ela de lugar e ponho numa outra poltrona, então essa pessoa D aqui, ela vai de repente se sentir menos desconfortável, ela vai se sentir mais tranquila por não estar do lado de uma pessoa que tem um perfume tão forte. Então, nota que quando eu troco as pessoas de lugar, eu gero aí uma nova acomodação da família. Então, realmente, marcar a letra A, considerar que a ordem dessas pessoas, quando trocada, interfere na acomodação, é bastante razoável. Então, parece que a letra A realmente é a mais adequada. Por outro lado, agora eu fazendo aqui o papel, né, do contraponto, né, e até para que nós tenhamos um aproveitamento melhor da questão, como esse verbo é o verbo acomodar, eu também posso pensar na situação de combinações simples, ou seja, pensar que a ordem não altera. Então, vou colocar aqui a expressão, combinações CNP, combinações de 9, 7 a 7. Vou armar para ti aqui, ó, n fatorial em cima, que é o maior. Então, tenho aqui 9 fatorial. Embaixo, eu tenho p fatorial, que é o 7. 7 fatorial. E do lado, né, n menos p, 9 menos 7, 2 fatorial. E aí tu observa que isso eu tenho na letra B. Ok? Bom, então essa situação ela não está de todo, né, eliminada, ou ela não seria uma alternativa tão fora do raciocínio, não seria tão absurda. Por quê? Porque quando eu penso na situação do verbo de acomodar a família, eu posso pensar o seguinte, que se as pessoas estão sentadas nesse tipo de disposição, ocupando esses lugares, aqui é o que eu estou marcando, a família está ocupando esses lugares. Agora eu estou aqui, de certa maneira, tirando, né, os nomes das pessoas. Eu estou apenas dizendo, olha, elas estão sentadas ou estão acomodadas nesses lugares. Então, a família está acomodada segundo esse desenho aqui, ó. Esse aqui é o desenho da acomodação da família. Se eu troco elas de lugar entre si, esse desenho se mantém o mesmo, ou seja, os lugares ocupados são os mesmos. Então a família, dá para se pensar, ela está acomodada do mesmo jeito. E está acomodada ocupando os mesmos lugares. Então dá para pensar, pô, a acomodação é a mesma, está acomodada igual. Por quê? Porque eu considero a família como um todo. E não como pessoas individuais. A família está acomodada nesses lugares. Então, nesse sentido, esse verbo acomodar, ele permite se pensar que a ordem dos integrantes da família interfere no resultado, mas por outro lado, eu também posso, né, através de uma dúvida, pensar que a ordem desses integrantes não altera. Por quê? Porque a família, trocando-se a ordem dos integrantes, dos familiares, né, permaneceria então a família acomodada do mesmo jeito, no mesmo lugar. A família como um todo não mudaria. Ok? Então essa questão, ela traz essa espécie aí de dúvida, né? Ou então esse detalhe de que esse verbo acomodar, ele, de certa maneira, na minha opinião bem humilde, não foi tão adequado assim, né? Permitindo então que alguém venha a se enganar nessa questão. Então, de repente, tu vai ter o aluno lá que domina o conteúdo, que sabe fazer, conhece arranjos, conhece combinações, sabe quando que a ordem altera, quando que o outro a ordem não altera, enfim, mas por uma questão
de fazer uma confusão interpretativa por causa desse verbo acomodar, ele acaba então perdendo a questão, não pelo fator matemático, mas por essa dificuldade aí, né, essa quase que ambiguidade do verbo, ok? Então fica aí então a resolução e esse comentário aí para que tu use como aproveitamento didático, né? Então aqui o objetivo não é assim ficar questionando a questão, né, dizer que a questão tá errada, enfim, mas é que tu use esse tipo de abordagem, esse tipo de questionamento a respeito da pergunta nos teus estudos, para que faça então o teu exercício aí mental, use isso dentro da tua programação de estudo aí na tua melhora em outras resoluções, ok? Então o gabarito oficial é a letra A, eu também acho que é a resposta ainda mais adequada, embora ficamos na dúvida com a B também. Espero que essa resolução tenha te ajudado nos estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.